Função horária dos espaços do movimento uniforme. Bom, olha só, a gente já sabe que velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT da matéria passada. Se a gente der uma mexidinha nessa fórmula, olha só, o Vm a gente vai deixar apenas como V. Esse ΔS a gente já sabe que nada mais é do que ΔS é igual espaço final menos o espaço inicial. Então, nosso ΔS, ó, no lugar do ΔS, espaço final menos espaço inicial. Aqui o ΔT, este ΔT, tempo final menos tempo inicial. No instante que começamos a observar um fenômeno, um movimento aí de um móvel, esse T0, ao instante inicial, a gente considera como sendo zero. Então, a gente fica com a formulazinha V igual a S menos S0 sobre T. Jogando um aqui, ó, e multiplicando isso aqui cruzado, ou multiplicando em cruz, como a gente tem mania de falar, vai ficar aqui S menos S0 vai ser igual a V vezes T. Dando uma melhoradinha nisso aí, ó, passando o S0 para lá, S vai ser igual a S0 mais V vezes T. Tá aí a nossa função horária dos espaços. Essa então é a nossa função horária dos espaços. Tá feita a formulazinha aí. Então vamos lá. Para o exercício 1. O exercício 1. O nosso exercício 1 diz o seguinte: uma partícula tem movimento uniforme e progressivo, de velocidade escalar v, 3 metros por segundo. No instante em que iniciamos a observação da partícula, seu espaço é 10 metros. Letra A. Determine a equação horária do espaço. Letra B. Determine o espaço da partícula no instante t igual a 2 segundos. E a letra C. Determine o instante em que a partícula passa pelo ponto de espaço S igual a 31 metros. Então vamos lá. As informações que o enunciado forneceu: a velocidade da partícula, 3 metros por segundo. 3 metros por segundo. E no instante que começamos a observar a partícula, o seu espaço era 10 metros. Então, S0 igual a 10 metros. A gente tem uma situaçãozinha assim, ó. Uma trajetória orientada, medida aí em metros. A posição inicial, 10. Aqui está a nossa partícula. Mesma orientação da trajetória, já que o movimento é um movimento progressivo. E a velocidade de deslocamento V de 3 metros por segundo. A função horária dos espaços. S é igual a S0 mais V vezes T. O pessoal brinca chamando isso aqui de sorvete, ó. Sorvete, tá? Então essa é a nossa função horária dos espaços. Na letra A foi o que o exercício pediu. Determine a equação horária do espaço. Então S vai ser igual. O S0, ó, espaço inicial, 10 mais a velocidade, que é 3 vezes o T. Tá aqui, ó. A letra A ela está resolvida. Essa é a função horária dos espaços do movimento desta partícula, que vai determinar a posição da partícula em função do tempo, certo? Esta é a função horária dos espaços ou equação horária dos espaços, que representa o movimento desta partícula, no qual vai determinar a posição da partícula em função do tempo. Na letra B,
Para a letra B, o exercício pediu para determinar o espaço da partícula no instante t igual a 2 segundos. Então, eu quero saber a posição dessa partícula no instante t igual a 2 segundos. Pego minha função horária dos espaços, ó, S igual a 10 mais 3 vezes t. No lugar do t, eu coloco o valor do t. Então, S vai ser igual a 10 mais 3 vezes o t. O nosso t vale 2. Então, S vai ser igual a 10 mais 6. O S vai ser igual a 16 metros. Está aí a posição da partícula depois de 2 segundos. Então, depois de 2 segundos, ó, nossa partícula vai estar na posição 16 metros. T igual a 2 segundos, ó, a partícula vai estar aqui, ó, depois de 2 segundos, ocupando a posição de 16 metros. Na sequência, a letra C. Determine o instante em que a partícula passa pelo ponto do espaço 31 metros. Então, letra C, eu quero saber quando que a partícula, o instante em que a partícula vai passar pela posição 31 metros. Mesmo processo, pega a função horária dos espaços que representam o movimento desta partícula. S igual a 10 mais 3 vezes t. Eu quero saber o instante, o valor do t, em que a partícula vai passar pela posição 31 metros. Então, 31 igual a 10 mais 3 vezes o t. 31 mais 10 passa para o outro lado, menos 10, igual a 3 vezes o t. 31 menos 10, ó, 21 igual a 3t. Logo, o t vai ser igual a 21. O 3 que estava multiplicando passa dividindo. O t vai ser igual a 7 segundos. Então, aqui na posição 31 metros, essa partícula vai levar um tempo de 7 segundos. Depois de 7 segundos, a nossa partícula vai estar ocupando a posição 31 metros. Certo? Vamos resolver o nosso exercício número 2. O nosso exercício número 2, deixa eu apagar aqui. O nosso exercício número 2, ele diz o seguinte: uma partícula tem movimento uniforme e retrógrado, de modo que no instante t0 o seu espaço é 80 km. Então, espaço inicial de 80 km. Sabendo que a velocidade escalar da partícula tem módulo 20 km por hora, velocidade igual a 20 km por hora, determine a equação horária do espaço. Eu quero a equação horária dos espaços que vai representar o movimento desta partícula. Olha só, aqui ó, o movimento progressivo. Aqui o movimento era progressivo, a favor da orientação da trajetória, velocidade positiva. Aqui o exercício disse que o movimento ó, da partícula, movimento uniforme e retrógrado. Então aqui ó, a orientação da nossa trajetória em quilômetros, a partícula partiu aqui da posição 80 km, só que ela está voltando, certo? Movimento retrógrado. Movimento de volta, a partícula está voltando. Se a partícula está voltando, a velocidade é negativa, tá?
Então vamos lá. A velocidade da partícula, v igual a 20 km por hora. A gente só tem que lembrar que o sinalzinho da velocidade vai ser negativo. O exercício pediu apenas para determinar a equação horária do espaço. Aí a gente abre a nossa regrinha, S igual a S0 mais V vezes T. Esta é a função horária dos espaços. Então, substituindo os valores, S igual o S0, 80 km. A velocidade, como já foi falado, ela é negativa, já que é um movimento retrógrado. E a intensidade dessa velocidade, 20 vezes t. Esta é, então, a função horária, S igual a 80 menos 20 vezes t. Esta é a equação horária ou a função horária dos espaços que representa o movimento desta partícula do nosso exercício número 2. Vamos ver o exercício número 3. Vou apagar o 1. Para o nosso exercício número 3, a gente tem duas situaçõezinhas aí. O exercício número 3. Exercício número 3. Em cada figura a seguir, representamos a posição de uma partícula. Em cada figura a seguir, representamos a posição de uma partícula no instante zero. Supondo que as partículas tenham movimentos uniformes, determine as suas equações horárias do espaço. O A. Aqui a gente tem a nossa trajetória. Posição menos 10. Essa trajetória está orientada em metros. A partícula saiu daqui com velocidade de 7 metros por segundo. O exercício pediu apenas para determinar as suas equações horárias dos espaços. Aí a gente abre a nossa regrinha, a nossa função S igual a S0 mais V vezes T, que é a nossa função horária dos espaços, ou a equação horária dos espaços. S vai ser igual, aí é só substituir. No instante que começamos a observar o movimento, a partícula estava na posição menos 10. Está a favor da orientação da trajetória, então o movimento é progressivo, a velocidade vai ser positiva, 7 vezes t. Tá aí. Esta é a função horária dos espaços que representa o movimento desta partícula. A letra B. Para a letra B, que é a nossa trajetória, orientação da nossa trajetória em quilômetros, a partícula está aqui, partindo da posição 60, e a velocidade de 10 km por hora. 10 km por hora. A gente vai lá e abre a nossa regrinha, a nossa função S igual a S0 mais V vezes T, que é a nossa função horária dos espaços. Aí é só substituir os valores. S igual, espaço inicial 60, a velocidade 10 km por hora, só que está voltando em relação à orientação da trajetória, está voltando. Se está voltando, a velocidade é negativa. A velocidade de 10 vezes t. Esta é a função horária dos espaços que representa o movimento desta partícula aqui. Lembrando que a velocidade aqui é negativa,
pois o movimento aqui, ó, o movimento é contrário à orientação da trajetória. Então, movimento retrógrado. Aqui o movimento é a favor da orientação da trajetória. Então, movimento progressivo. Progressivo. Em um movimento progressivo, o sinal da velocidade é positivo. Em um movimento retrógrado, o sinal da velocidade é negativo. Estão resolvidos aí, então, o nosso exercício 1, 2 e 3 aí da nossa listinha.